vai estar fazendo talk com a gente aqui, que é o Rafael e o Silvio da Fibertech. Podem vir para cá. E o Pedro, que vai estar conduzindo para a gente. Uma salva de palmas para eles, por favor. Não, acho que não vai precisar não. E aí? Beleza? Tudo bem? Tudo bem, Silvião? Beleza? Bom dia. Deixa eu sentar no meio, velho. Vamos botar a tua escola aqui, né? Vamos arrumar um esqueminha aqui para colocar para captar de nós três aqui. Duzão, a pecinha aí, ó. Preciso que vocês liguem aí pra gente, tá? A gente tá resolvendo já. Beleza? Aqui. Bateria. E aqui, para quem está visitando, a gente grava a apresentação das empresas e aí elas têm acesso depois disso, se quiserem fazer algum material de rede social, tá bom? A gente disponibiliza isso no canal depois do GEB. Pega o outro kit com o Diogo lá, por favor. Pega o outro kit. Não, é que não sincronizou com a pecinha. Tem que tirar. Tira e põe essa pecinha de novo aí, Du. Tira essa pecinha aí e põe de novo, por favor. Senão a gente grava e não sai o áudio. Aí. Aqui tá beleza. Então vamos lá, vamos começar o GEB Talks. Para quem está visitando, é um momento onde a gente conversa um pouquinho, conhece a história da empresa e quem está assistindo aprende como fazer negócio com eles, como indicar a empresa deles para terceiros. Tá? Então é um momento bem interessante aí para nós. Para nós aqui sempre é uma honra estar com todos os que participam aqui, e a gente tem um ciclo, né? Então, tá na sequência que eles entraram aqui, então a cada 15 dias a gente tem essa apresentação, tá? Então, semana que vem nós teremos uma dica, e aí daqui 15 dias também teremos outra apresentação de outro membro do GEB, tá? Vou colocar esse aqui pertinho aqui, que aí fica mais fácil aqui para captar o áudio da gente. Beleza? Então vamos lá, Rafael Tomazini está aqui, o Rafa que reveza aqui com o Silvião que vem aqui. Silvião, fala o seu pitch que você fala aqui pra gente, o pessoal ter uma ideia do que você faz. Eu tentei fazer o B2B com alguém aqui, só melhor que nós, para dar negócio. Na verdade, eu dizia para a pessoa que eu tenho uma empresa de turismo, né? E esse turismo meu, por incrível que pareça, será a sua última viagem. Deduza agora o que eu faço. Faço veículos para o setor funerário. Mas esse não é o ponto principal, né? O ponto principal é que a nossa empresa é muito versátil, né? E quando se falou de fazer essa entrevista hoje, a primeira coisa que disseram para mim foi: pouco, você fala demais, né? E quando eu vinha para cá, eu comecei a lembrar do que seria a expressão empreendedor, né? Então, tem muitas pessoas que falam assim: será que é ser empreendedor? Aí eu fui no Google. Olha que interessante. O Google diz assim, eu até trouxe aqui comigo a expressão do Google, que eu achei muito... vou tomar seu tempo. É bem interessante, porque a expressão diz o seguinte: o que significa ser um empreendedor? Diz que é você observar as oportunidades de negócio e aproveitar elas. Aí eu me lembrei, quando eu comecei a ser empreendedor, vocês não acreditam, a minha primeira profissão, ela teve um início em 1806. 1806, o que será que era essa profissão? Né? Aí o Google diz o seguinte: apareceu um general do exército que fez um presente para um soldado, condecorou um soldado, uma medalha. Essa medalha era uma nota, sei lá, se $1, dinheiro de hoje. Aí o que ele fez? De uma forma de poder agradecer o seu general, ele mandou o general esticar a perna e engraxou o sapato dele. Isso é para vocês.
terem noção, quando começou, então, meu primeiro empreendedorismo, na verdade, com essa história, né? E aí, em 1877, surgiu no Brasil, com a vinda dos italianos, a primeira profissão de engraxate. Olha. Começou engraxando? Engraxando. Caramba. Mas não era carro funerário. Eu perguntei, engraxando motor ou engraxando? É interessante, né? Então, isso é para vocês terem uma noção que o espírito empreendedor na pessoa vem da infância, né? E felizmente está aí o senhor Rafael, que tem o mesmo espírito que eu tenho, né? E nós vamos conhecer alguma coisa aqui. Aí ele falou assim para mim, mas sobre conversa é essa de falar que nós fazemos turismo, né? Eu falei, é muito simples, vamos mudar então a nossa história. Nós fazemos caiaques, pedalinhos, e nisso pode acontecer um imprevisto. Se acontecer aquele imprevisto de precisar de levar alguém para um hospital, nós mexemos com a ambulância. Ó, aproveitamos a oportunidade. Mas se chegar lá o médico não resolver, aí você deixa que o Silvio faz o resto. Agora o turismo é meu, né? A última viagem. Então, para vocês entenderem o que nós fazemos, mexemos com tudo que se refere à fibra de vidro e aproveitamos todas as oportunidades que o mercado nos oferece. Maravilha. Caramba, que legal, hein? Eu sempre quis conhecer alguém que começou com engraxate, eu não sabia. Parabéns. Engraxate é uma profissão muito bacana. E o Rafa aí, Rafa, nessa história toda aí, como é que você entra na Fibertech? Como é que começa essa jornada aí? O meu pitch é mais simples, né? Eu costumo dizer para as pessoas hoje, né, que a gente desenvolve e soluciona qualquer coisa, né? Soluciona e desenvolve produtos em fibra de vidro, né? E foi interessante ele mencionar aí da ambulância, porque, né, pelo menos dá uma chance para a pessoa, né? Antes da última viagem. Antes da última tem uma chance. Então, rapaz, eu entrei trabalhar com o Silvão aí em 2010, né? 2010. Eu trabalhava em técnico informático. Meu primeiro trabalho foi pintor, né? Com meu tio. Eu, como era moleque, não tinha grana para sair, né? Para passear. Eu dava uns trampos de pintor aí, né? Com ele. Aí depois eu comecei a trabalhar com técnico informático. E aí fui trabalhar numa feira funerária com o Silvão. Aí ele me apresentou lá como é que vendia, me deu os catálogos e aí acabei vendendo alguns carrinhos lá e começamos a jornada aí junto. Bacana, vou deixar aqui que fica mais fácil aqui passar. Agora, fala um pouquinho pra gente, por exemplo, óbvio, quando a gente conta aqui a história, a gente quer saber um pouquinho do início, né? Nem todo mundo começou fazendo a mesma coisa, eu também não comecei fazendo o que eu faço. Comecei na área financeira, hoje eu tenho um pouco de horripilância, deixo que outros façam, porque não é minha praia mais, né? Isso é muito legal, saber o começo de cada um. Eu achei muito legal quando você disse que empreender é olhar oportunidade no mercado, né? Tem muita oportunidade. Agora há pouco o Du estava falando mesmo, né? Que não conseguiu dormir com a cabeça fervilhando. Ontem a gente teve uma assembleia aqui voltada para o turismo, muita coisa acontecendo, muitas oportunidades acontecendo. E aí o empreender também é esse olhar, né? De ver oportunidade e abraçar a oportunidade. Fala pra gente, por exemplo, como é que vocês abraçam essas oportunidades, por exemplo, da ambulância, onde que busca para fazer uma ambulância, para fazer um caiaque, como é que é a abordagem de vocês? Onde vocês buscam clientes? Olha, para ter uma noção, esse mercado de fibra de vidro é um negócio assim que deixa a gente até meio, né? Dá um tilt na cabeça da gente, né? Por quê? Porque determinadas oportunidades que hoje surgiram não eram normais nos dias em que nós começamos, né? Eu, por exemplo, comecei, como disse para vocês, na área de engraxate, depois fui guarda-mirim, fui trabalhar com máquina agrícola, fui funcionário da Neiva, que hoje é o Grupo Embraer, aí fui gerenciar uma fábrica de alimentos, que era na Costa Pinto, saí da Costa Pinto, vim para a Hidroplast e lá aprendi a área de fibra de vidros, né? Hoje é aposentado. Ele não falou para vocês, né, que ele começou porque ele gostou da minha filha, né? E ela não nos escute, né? Não nos escute. Aí, moral da história,
A fibra de vidro, ela tem assim uma versatilidade enorme. Só para vocês terem uma noção, né? Não levando para a mesma conduta do turismo, mas coisas que no passado não se faziam, hoje no Brasil faz-se muito cemitérios verticais em fibra de vidro. E cobra-se fortunas dos proprietários dos cemitérios, né? Porque é um investimento, não seria alto para quem faz, mas é um trabalho muito bem feito e na fibra de vidro. Então, veja, foi uma oportunidade. Nós, por exemplo, um dia o Rafael disse assim para mim: ô sogro, tem uma peça que eu vi aqui, achei muito interessante, dá uma olhadinha lá. O pessoal que mora em praia, por exemplo, tem muito problema de maresia. E às vezes colocam o cilindro de gás, o botijão de gás lá de fora, né? E nesse contato com a brisa, o bujão de gás enferruja muito facilmente. Então nós resolvemos, por ideia dele, né, fazer uma casinha de armazenagem do botijão de gás. De fibra de vidro. E interessante que, para os conjuntos habitacionais que são feitos hoje, né, as Coabs da vida e tal, normalmente se fura a parede da cozinha e joga o bujão do lado de fora. Então, é uma peça que se aplicaria muito ao setor. O que você acha sobre? Aí começamos a fazer. Desenvolvemos ela para 2 unidades, 2 cilindros. Você fixa ela na parede pelo lado externo. Uma hora, se alguém quiser, podemos até mandar a foto para vocês verem, né? Fica bonitinho, dá para colocar um vasinho de flor, dá para até usar, se quiser, para, não digo passar a roupa, mas para dobrar uma roupa ali em cima. Então, fica algo bastante interessante. Então, é para vocês sentirem como existe a versatilidade da fibra, né? Essa semana passada ele me falou a respeito da caixa onde vai os cilindros de extintor. Então, já estão sendo feitas em fibra de vidro. Então, dá para vocês verem que isso realmente é a mão de obra. É só a gente ter a criatividade, mas uma criatividade. E, por exemplo, a ambulância, o carro funerário, existe uma estrutura de captação desse cliente, eles procuram vocês, como é que funciona? Na verdade, o carro funerário, quando eu estive como funcionário na Hidroplast, a Hidroplast queria ter um produto próprio, né? E esse produto próprio focou-se na área funerária. Então, nós desenvolvemos tal. Depois, como a legislação brasileira ela tem uma série de dificuldades, vamos falar assim, né? Na legislação, isso começou a custar demais, documentos, obrigatoriedade, marca modelo versão, então eles resolveram parar com isso. Aí os pequenos, somos nós, né, que achávamos que isso podia ser feito, abraçamos. Recentemente o Rafael arrumou um parceiro, um amigo, batendo papo e tal, ele falou: olha, eu tenho interesse, né, na área de carro, ambulância. Existem grandes investidores na área do setor, mas eles não fabricam, eles apenas comercializam o produto. E eles dependiam de pessoas para fazer isso. Então é o que nós fazemos hoje, né? O cara tem a boa ideia e nós temos a mão de obra para fazer. Pasme, a semana passada achamos um cliente que precisava de 2.000 capotas para veículos policiais. E ele não tinha um fornecedor. Só que ele estava com um problema muito sério, ele estava com a corda no pescoço e alguém querendo chutar o banco dele. Nós só estamos esperando para ver, porque a oportunidade existe de nós fazermos esse produto também. Veja, é uma capota, tipo capota de carga no mercado, porém para transporte de presos, ou para coleta de preso de residência, mandato judicial, assim por diante, né? Ou a guarda municipal trabalhando. Então são vários setores que podem fazer você. Mas isso depende muito da visão do dia a dia. Então eu diria assim, a parte do caiaque foi a visão do Rafael, a parte de pedalinho, cisne foi a visão dele, a guarita de segurança foi a visão dele, né? Eu comecei só como o lado do funerário, né? Então as outras coisas realmente foram ideias. Bacana. Eu vou até aproveitar o gancho, aqui, toda vez que a gente tem um parceiro, né, eu pelo menos a minha postura, né, aonde eu estou eu tento captar alguma coisa para os parceiros do GEB, né? Quem me conhece aí sabe que eu sou assim, né? Então às vezes a pessoa fala assim, pô, mas o Pedro vai captar alguma coisa para a empresa que faz capota funerária e de ambulância, né? Então ontem eu estava numa reunião com um atrativo turístico, né?
Eles vão reabrir agora 20 de dezembro com força total. E aí, trocando ideia com ele, eu falei, e aí, o que você implementou de novidade aí para a criançada? Daí ele falou, a gente colocou tirolesa agora, colocamos várias atividades escalada, tudo. Eu falei, e o lago? No lago vocês implementaram o quê? Ele falou, tem aquela boia cross, né? Eu falei, mas vocês já têm pedalinho, caiaque e tal? Ele falou, não, cara, mas é um negócio que a gente pode futuramente pensar assim, gostei da ideia. Eu falei, então, tem um parceiro nosso, né, num grupo que eu pertenço, que ele fabrica pedalinho e tal. Aí ele pegou e falou, poxa, legal, eu tenho o rio e o público, e ele tem o pedalinho. Eu não tenho aqui, a gente passa por uma administração, a gente não tem às vezes o hábito de comprar o pedalinho. Mas a gente pode fazer uma parceria, às vezes ele põe o pedalinho aqui e a gente divide o lucro da operação com ele. Aí eu liguei para ele e falei, tem interesse? Tem. Já vai ter a primeira reunião, vamos lá no atrativo turístico para fazer. Então às vezes você acha que está sentado aqui e não tem nada que você possa fazer. É porque às vezes você está pensando só em você adquirir. Eu não tenho como comprar um pedalinho, uma capota funerária, mas tem muita gente que precisa de peças que pode ser feita em fibra. E você pode favorecer o parceiro, né? Até o mesmo da GM lá, né? Que deu bom a parceria lá com eles lá. Como é que foi a jogada? Foi o Pedrão passou para mim o contato da Patrícia, né? Isso. E porque assim, a gente é muito grato por ter iniciado, né? Tudo começou com o Silvião, né? A nossa família, minha sogra, minha esposa. E o carro funerário abriu oportunidades para nós, né? Então, assim, por exemplo, a ambulância, o cliente que veio nos procurar, ele falou assim, pô, não dá para fazer uma ambulância nesse carro funerário? Daí eu falei assim para ele, mas como assim, cara? No carro funerário? Pô, não dá, cara. Mas por que você precisa disso? Aí a gente, na mesma semana, a gente foi para São Paulo conversar com ele e tudo começou, né? Então, assim, tudo isso que acontece foi por causa do carro funerário, né? Tudo isso. Então, a gente é muito grato por isso. E todos os nossos produtos, clientes, muitos já nos procuram, né? Como que você mencionou, você está numa situação hoje que muitas pessoas vêm, né, atrás da gente. Hoje a gente tem esse privilégio, né, de muitas coisas vindo. E esses produtos foram acontecendo porque eu tenho um grande amigo, um irmão, o Bernardo, ele sempre fala para mim, cara, entra em licitação, a prefeitura compra de tudo. E eu falei assim, cara, né, por que eu vou vender isso, né? Caiaque na prefeitura? E por incrível que pareça, tudo começou com caiaque. Então, quando eu coloquei lá fibra de vidro, começou a aparecer tudo isso e a gente começou a fazer tudo, abraçar todas as oportunidades, né? A gente fala assim, eu até falo para minha família que eu gosto de fazer o meu melhor para poder atender o cliente, né? Eu vou fazer até o meu máximo para que no dia depois de amanhã, a pessoa, se ela não fechar negócio ou não der negócio, a minha satisfação é que eu fiz o que eu pude para poder atender ele, né? Então, assim, eu odeio a palavra se, né? Se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse feito isso. Então, eu procuro eliminar ela do meu vocabulário quando eu vou ter uma oportunidade de trabalho como essa aí, como no turismo para preso aí, entendeu? Cara, e é um negócio... E ó, eu não sei se vocês perceberam, mas eu, por exemplo, eu gosto de pegar pequenas pitadas do que as pessoas falam e pegar mensagens para mim, né? Vocês começaram com... Tem que ter um produto para abrir o caminho, né? Então, o carro-chefe foi a história do funerário, né? Só que outros universos foram abrindo, né? Vocês foram para a área de licitação, para caiaque. Esses dias atrás você foi para o Amazonas, né? Como é que foi lá a jornada lá no Amazonas, lá levar caiaque para... Era a seleção de slalom? Não, o pessoal da Comitê Olímpico, eles são várias diretorias, né? Eles necessitam de pessoas que possam levar esses produtos para iniciar escolas, né? Então o projeto inicial era uma escola. Lógico que a gente tira o modelo dos caiaques, são cursos de competição. Então se a pessoa quiser ir para uma competição, ela vai, né? Então a gente foi para o Amazonas, lá levar lá, rodamos uns 4.000 quilômetros só, né? Foi tranquilo. Com quantos caiaques? 18. E caímos pro caminho, né? Perdi 5, achei 2. É de cima da 13. Mas uma baita experiência, né? Não, uma baita experiência. E a minha mulher não deixou de novo mais, viu? Ela falou que não quer que eu vá mais, mas foi bacana, cara. Porque na verdade eu ia mandar por transportadora, né? E todo mundo pergunta, pô, você não ia mandar por caminhão e tal? Até tinha fechado o negócio com um cara, mas 2 semanas antes da entrega o caminhoneiro pulou para trás. Entendi.
Aí você teve que você mesmo levar, né? Aí eu fui levar. Ele não contou para você que a viagem foi tão fantástica, e quando ele chegou lá, ele descarregou a carga, ele ficou imaginando assim, como é que eu vou voltar com essa carreta batendo mola até Botucatu? E parece brincadeira, né? Ver como as coisas vão acontecendo. Teve um vereador da cidade que olhou para ele e disse assim, que carreta bonita, rapaz. Quanto vale uma carreta dessa aqui? Pede uma fortuna. Ele pegou, se você pagar o que eu paguei é sua. Quanto? Tanto. É minha. Foi passar a documentação. Ele voltou sem a carreta, ele só veio com o carro. Então você imagine o espírito empreendedor e vendedor que a família tem, né? Só precisamos tomar cuidado, porque aqui é o seguinte, se vender, entrega, tá? Saibam disso, às vezes ele brinca muito com a sogra, sabe? Eu falo, ó, não venda, porque essa é minha, tá no meu nome. Mas olha que legal, né? A gente está falando de oportunidade de negócio, eu achei muito legal, viu? Agora é bem pertinente a sua introdução, que empreender é enxergar a oportunidade e atacar as oportunidades, né? Ir para cima, né? Quantos aqui não tem várias oportunidades, às vezes não faz por questão de medo, né? Eu, por exemplo, dificilmente iria no Amazonas levar o caiaque, porque seria meio pavoroso para mim, mas você vê a disposição da pessoa de ir, falar, não, vamos nos superar, vamos fazer. Eu fico imaginando a equipe falando, nossa, vocês são loucos, mas vamos lá. Quando você volta, a disposição que todo mundo fica mental de falar, caramba, aqui o pessoal entrega mesmo, né? Comprou, entrega mesmo. Bacana. Da onde surgiu esse negócio de, dá para fazer guarita de fibra também? Dá. Guarita também foi licitação, né? A gente estava procurando, porque às vezes a gente coloca uma palavra-chave, né? Tudo que compra carro usado, a prefeitura, compra tudo. E aí eu coloco a palavra fibra de vidro, né? E apareceu as guaritas. Eu falei assim, ó, Silvião, apareceu umas guaritas aqui. E o Silvião é um cara muito inteligente, então ele já faz a precificação. E a gente já vê se dá oportunidade, porque muitas vezes o edital, ele já dá o valor que a prefeitura pode pagar. Então você já vê se vale a pena ou não. E a gente viu, valeu a pena, daí ele fuçando na internet, achou em Itanhaém, um cara que estava vendendo um molde de guarita. Aí ele foi lá, pagou quanto? R$1.000. R$1.500 no molde de guarita. E a gente fez 15 guaritas programadas, né? Teve até que fazer outro molde, porque o trem não aguentou tanta peça, né? E veio com uma peça de brinde ainda, né? A primeira já pagou o molde e tudo. Já pagou. Então, assim, é aquele negócio. E por isso que é bacana, né? A gente, como família, tem a mesma frequência. Todo quando a gente tem uma ideia, eles apoiam muito, entendeu? Então, assim, não tem não, vamos ver, vamos fazer, vamos atrás, vamos correr atrás. E a oportunidade aparece, a gente vai lá buscar. Legal. Aí tem um ponto aqui bem bacana da gente falar agora também, né? A frequência da família. Eu bato bastante isso em mentoria, eu falo para as pessoas que, assim, antes de você mexer com a empresa, vamos ver como que está a família. Porque a primeira empresa é a família. Né? Se a família não apoiar, se a família não investir, se a família não comprar ideia, a gente não vende para fora. Fica tudo truncado, tudo amarrado, né? E é bacana você falar isso. Hoje a sua sogra está aqui, sua esposa está aqui, sua filha está aqui e a sua esposa está aqui, né? Como que é isso na família de vocês? Como é que vocês fazem para manter essa união em família aí? A gente sempre costuma dizer que o não nós já temos, né? Então nós procuramos o sim. Ontem eu estava vendo na internet, tem uma licitação no Acre. O Acre existe? Você foi longe demais, hein? Aí, como dizia minha esposa, ela olhava para mim assim, quando eu falava com o Rafael indo para o Amazonas, falou assim, ele está com um comichão de querer estar lá. Então eu já falei que se ele não for na próxima, vou eu, né? Que bom, né? Mas então, falando da família, eu acho que o espírito da família é impressionante, né? Eu vejo, por exemplo, a minha esposa, né? Ela está aqui, eu falo para todo mundo isso. Quer deixar ela feliz, dá uma máquina de mexer com madeira para ela. Pior que é. Você não faz isso. Agora eu entendi. Entendeu? Fui cortar lenha, ela falou, para o machado. Ela falou, para, eu tenho uma máquina. E você Eu sou a saia de mão. de marcenaria e aquela.
Tanto é verdade, aí vocês vão entender, que em 2002 nós tivemos uma empresa de móveis planejados. E quem tocava era ela. Ela que fazia as medições, ela que fazia as montagens, ela que carregava o caminhonete, descarregava o caminhonete. Mas você não acredita. Na minha casa eu não fiz um furo na minha parede até hoje. Quem faz é ela, manutenção é ela. É impressionante. Então você percebe que esse espírito está intrínseco na família. E todo mundo procura copiar, né? Eu não copio tanto não, porque eu tenho que é fácil, né? Então fica fácil. Mas quando um dá uma ideia, o outro procura tentar melhorar e aprimorar essa ideia. Pô, gostei da ideia, mas e se fosse assim? E se fosse desse outro jeito? O que você pensa, né? Então sempre um tenta completar a ideia do outro. Isso faz com que a gente se sinta bem, porque não tem ninguém lutando contra, sempre ajudando em favor. Isso é muito legal. Bacana. Gente, se a gente aqui do GEB quiser falar para os nossos parceiros, amigos, enfim, familiares, sobre vocês, o que vocês acham que é mais impactante falar? Que eu tenho um parceiro, eu tenho um amigo que tem uma empresa de... E agora? Falar de turismo, ninguém vai querer ir lá. Falar funerária, ninguém vai querer ir. Bom, nós temos uma empresa que procura realizar sonhos dentro daquilo que nós somos conhecedores, né? Determinadas ideias podem não ser geradas em função da fibra não permitir, porém, poderemos tentar pensar junto em algo que possa ajudar, né? No mercado, por exemplo, até aproveitando, né, essa oportunidade, só para você sentir, a fibra de vidro, que é o que nós trabalhamos, determinados produtos estão sendo redirecionados, como por exemplo, plástico, ABS, polipropileno, poliestireno, são produtos que a indústria automobilística usa muito, né? Então, por exemplo, os revestimentos internos que nós usamos hoje na área de ambulância estão sendo transformados em ABS, em polietileno, em poliestireno, mas nem por isso o nosso serviço acabou. Nós temos a capota externa em fibra e temos parceiros que nós já descobrimos que eles fabricam, estamos pegando o produto deles e completando o nosso, quer dizer, estamos aprimorando o nosso trabalho, né? Então, se as pessoas às vezes têm uma ideia, gostariam de desenvolver, podemos ajudá-la também. Legal. E deixa eu fazer por pé isso daí. Quando todo mundo aqui tem momento alto e baixo no negócio, acho que de vocês também tem momentos altos e baixos, né? Normal. Quando vocês estão no momento de baixo, o que mantém vocês de pé? A fé primeiro, né? Porque a gente sabe que Jeová nunca deixou faltar nada pra gente. E a família, né, cara? A família sempre segurou a gente assim na hora que a gente precisava, né? É interessante que eu nunca demonstro muito assim que eu tô chateado, que eu tô triste. Eu fico guardando muito, né? E quando eu guardei tanto isso, não deu certo, né? O ser humano não foi feito para isso, né? Então, a minha esposa sempre me ajudou, minha sogra sempre, calma, vai dar tudo certo. Nunca faltou, sempre deu certo, né? Sempre Jeová proveu, né? O Silvão sempre fala isso. E foi verdade, né? Então, assim, nos momentos de baixo a gente aguentou, a gente abriu mão de algumas coisas para poder se reestruturar. E quando a gente percebeu que a gente poderia alavancar em outras coisas, aí a gente sempre teve desafios, né? Não tivemos mais baixas, né? Aquilo que você mencionou uma vez para mim, que o avião, né? Ele gasta mais para decolar e para pousar, né? Então a gente sempre está nessa. Quando a gente está decolando, a gente, né? Está voando, na hora que pousa, a gente gasta mais, sobe mais. Então, graças a Deus, a gente vem numa frequência muito boa, né? De trabalho, de oportunidades. Então, a gente sempre está investindo cada vez mais, né? E agora a gente está investindo... esse parceiro de ambulância, ele vende muito um determinado carro, que é a estrada, né? Então, por exemplo, eu tenho um carro, a Transit, que é uma tração traseira, ele não vende. Ele falou, vamos vender junto? Então, a gente já estava voando, pousando um pouquinho para gastar um pouco e depois decolar mais, né? Então, a gente já está entrando agora em carros também, né? A gente está vendendo ambulâncias
Só que a gente vai se especializar em 4x4, essa tração traseira, né? E as estradas ele já vende, não precisa me preocupar com isso. Então a gente sempre aproveita isso, né? Aí hoje a nossa baixa é quando a gente investe, né? Em outros produtos, né? Até eu fico amolando muito o Renatão, dá uma liberada aí que a gente vai se gastar aqui. Então a gente vai aproveitando, graças a Deus, mas a família, principalmente Deus, a família que segurou a gente nos momentos. Legal. Aproveitando que você falou de família, né? Nós tínhamos, na época de pandemia, você imagina como foi bom para a nossa empresa, né? Vendemos muito, né? Porque tinha que fazer carro funerário, né? Mas quando acabou a pandemia também o fluxo caiu. Nós precisávamos ter uma ideia do que fazer, precisávamos diversificar, né, a empresa. E lá atrás, no passado, nós tínhamos uma ideia. Nós trabalhávamos em família, tem um filho também que trabalhava junto com a gente. E aí ele resolveu trabalhar com a esposa, foram trabalhar com alimentos na área comercial, vendas e tal. Agora, recentemente, nós estávamos conversando essa variedade toda. Ele falou assim: pai, eu estava pensando num produto para aplicar em fibra. Até que foi conversa dele com o Rafael. Eu estou pensando em fazer aquelas tampas que vão na área de piscina para tampar as máquinas, os maquinários, os motores, as bombas, né? Que tal se a gente desenvolver isso na fibra? Não, é uma boa ideia, né? Então você vê que a família como um todo pensa junto, né? Então a gente tenta cada vez mais, vamos ver, é um projeto novo que a gente vai tentar colocar em prática agora. Bacana. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, e sim, obviamente essa pergunta aqui, ela é bem estratégica, tá? Porque eu acredito que das grandes fortalezas que a gente tem aqui, inclusive a gente vai encerrar uns 5 minutinhos antes para a gente poder falar sobre essa novidade em 2024 aqui no GEB, né? Ainda mais agora, mais recentemente, que eu ouvi uma frase assim que impactou meu 2023. Nunca viva um ano igual ao outro. Sempre tem que ter alguma coisa diferente de um ano para o outro, né? E aí foi isso que aí a gente estava conversando entre a diretoria, vamos fazer uma coisa diferente no GEB em 2024, né? Inclusive não pode passar batido de falar hoje a novidade aí para vocês, né? Então a gente vai fazer uma coisa diferente e tem a ver com isso que eu vou perguntar agora, né? Várias pessoas aqui, eu sei que investem, não todos, e quem não investe é simplesmente porque ainda talvez não está no nível de consciência desse tipo de investimento. Vocês falaram que às vezes dá algumas baixas no caixa porque vocês estão investindo, né? E eu acredito muito que quando a gente investe, a gente tem um retorno daquilo, né? É investimento, não é gasto. Tudo que a gente investe vai ter um retorno daquilo até maior do que investiu, é um investimento. O quanto vocês investem em vocês, na cabeça de vocês, e o que vocês pensam a respeito disso, até para dar de dica para as pessoas. Eu sempre mencionei assim que eu comecei um caminho diferente, né? A gente começou já dentro da empresa. Então, normalmente uma pessoa dentro de uma empresa, ela vai se habilitando, a empresa habilita ela. E eu só fiz faculdade, gestão comercial, mas sinceramente nem lembro nada que eu estudei lá, né? E aí eu sempre senti essa necessidade. Daí foi que um dia a gente conversando, né? Por acaso a gente começou a mentoria numa terça-feira, quinta-feira. E foi das 7 às 10 da noite, né? Minha mulher até perguntou: onde você tá, meu? Eu tô com o Pedrinho. Então você tá bem. Então, assim, eu investi nisso, né? Na mentoria, eu acho que o melhor investimento que eu fiz na vida, como empresário. Porque quando eu descobri por que eu ajo de determinada maneira, quem eu sou de verdade, e o que eu estou fazendo realmente está de acordo com aquilo que eu tenho como certeza dentro de mim, de entender realmente, puxa, cara, aquilo lá você não sabe a satisfação que eu tenho, cara, de poder ter trocado aquela ideia com você e você ter dado a oportunidade para me escutar. Porque naquele dia eu mais reclamei do que eu falei, né? Normal. Eu chorei as pitangas, né? Eu acho que o melhor investimento na vida que eu fiz, porque eu até brinco com ele, eu falei, no primeiro mês eu recuperei o investimento, né? E isso, cara, é o que me habilita, né? Então, e hoje eu continuo fazendo aí na mentoria aqui com você, apesar de ter terminado a mentoria com o Pedrão, eu continuo fazendo de segunda-feira e eu quero continuar fazendo coisas assim que nos ajudam como empresário, né? A gente ter essa mente aberta, porque até brinco com a minha esposa, muitas vezes a gente está num lugar como esse, aqui no GEB, vendo entrevistas,
E eu sou uma pessoa que, quando vê algo que é legal para mim, começo a viajar na ideia, né? Eu brinco, eu entro na caixa do nada, eu começo a pensar naquilo. Então, assim, eu quero continuar fazendo isso, né? Até segunda-feira eu tive várias ideias que não estava falando. A Bruna me cutucou e falou, meu, acorda com a vida aí. Então, assim, eu quero continuar falando nesse... Eu amei estar entrando no GEB, tanto é que eu vim para ficar mesmo. Quando em 2 reuniões já fiquei. Então, assim, eu quero continuar em pessoas dessa frequência, aprendendo cada vez mais. Legal. E até um negócio bacana, se você quiser comentar ou quiser passar o microfone para a Bruna, poder falar, né? Leva ali para a Bruna ali falar, porque como a gente está falando de família, está falando de negócio, está falando de oportunidades, eu acho que é importante todo mundo entender o que é uma frequência familiar, né? Quando o Rafa veio conversar comigo, realmente a gente ficou 3, 4 horas. Das 4 horas, 3 era só reclamação. Eu até falei para ele, eu deixei ele falar. Não, era dos negócios mesmo. E eles estavam bem. Não é da esposa não, né? Não, era dos negócios mesmo. Pô, cara, minha cabeça, eu não sei, eu me saboto. E eu deixei ele falar e fiquei mapeando ali o que estava acontecendo. E era uma questão comportamental mesmo. Eu falei, cara, olha, eu escutei você até agora e eu entendi aqui que tem algumas questões suas, pessoais, com você mesmo, que é só o fato de você se entender já vai aprimorar bastante você. E até legal que eu me lembro que ela ligou para ele umas 2 vezes, e aí, meu? E aí? Daí eu falei, tira uma foto, que você está aqui comigo, né? Para não desacreditar, né? E foi muito legal, depois a gente começou a fazer a mentoria VIP, mas uma coisa que foi muito bacana é que ele falou assim, cara, eu queria muito ajudar minha esposa. Essa é a parte que entra a Bruna. E a Bruna, no momento, era cética para o assunto. E aí, veja o que ela vai falar aí, ó. Eu lembro até hoje quando ele falou que estava na sua casa e ele não voltava. E aí eu falei, não é possível que ele tá lá, porque tá demorando demais. Aí ele falou assim, era 10, 11 horas e ele não chegava. Eu falei, o que você ficou fazendo por tantas horas? Não é possível. E eu não entendia. E aí ele falou assim, vou fazer uma mentoria. E eu falei, meu Deus, vai investir tudo isso? Eu achava uma besteira. Eu falo pro Pedro hoje que eu paguei a língua, porque hoje eu indico pra todo mundo. E eu falei assim, mas por que? Eu não entendia. E ele voltava de cada mentoria, eu brinco que parecia que ia vindo um brilho nele, eu não sei explicar. Todo mundo reparava que ele ia se transformando até no temperamento mesmo dele, que ele não sabia antes controlar, ele era muito nervosinho, e ele se estressava com os funcionários. E aí ele foi mudando, ele mudou tudo. Na fábrica ele colocava as frases positivas, todo diferente. E eu falei, gente, esse menino tá diferente. E aí um dia ele falou assim pra mim, Pedro, eu não lembro o que eu falei, que ele falou assim, cara, desculpa te falar isso, mas você é muito tapada. Aí eu, oi? Eu comecei a tapada. Daí ele falou assim, você precisa melhorar a sua mente, abre as suas oportunidades, olha, né, diferente. Ele falou assim, a mentoria do Pedro fez eu me conhecer e hoje eu sei até onde eu posso ir, hoje eu sei do que eu sou capaz. E eu fiquei pensando, como assim fez eu me conhecer? Eu me conheço. Aí um dia o Pedro falou pra mim da mentoria e eu vim na mentoria daquele jeito, né? Nem sabia o que eu tava fazendo aqui. Só que eu saí já meio, eu brinco que é pra ele que é bugada na cabeça. Eu saí meio bugada. Na segunda eu já queria vir de novo. Falei, tem alguma E eu coisa sabia estranha. que quando ela soubesse o preço, ela ia travar. Aham. E aí eu pensei, se eu falar pra ele vai falar pra ela. Então eu vou pensar numa estratégia. Eu já queria fazer algo, eu descobri que ela trabalhava com óleos essenciais. Eu sei que, por exemplo, numa mentoria, os óleos essenciais fazem total diferença, né? Então tem óleo essencial que é para dar hiperfoco, tem óleo essencial que é para deixar a pessoa mais concentrada. E aí eu falei assim, a única forma de eu trazer ela, porque ele vai voar e ela vai ficar num degrau de distância e ela vai, teoricamente, puxar ele para baixo. Então ele falou, os dois precisam voar, eles têm potencial. Aí eu pensei, falei, eu vou meter o louco. Vou falar para ela assim, viu, quer fazer uma parceria? Você entra com os óleos essenciais na mentoria, com parte dele e paga só a outra metade? Foi. E eu lembro que na terceira mentoria, eu já falei pra ele, eu falei assim, eu entendi porque você me chamou. Foi na terceira. Eu falei assim, você me chamou porque você sabia que eu não iria vir. E foi um jeito de você me cativar, mas tipo, obrigado por você ter feito isso, porque eu não teria vindo de outra forma. No meu perfil, eu não sou uma pessoa muito assim, de coisas novas, de socializar. Eu lembro quando o Rafa falava, vamos no GEB, eu falava, ai meu Deus. E hoje eu já penso completamente diferente.
Então, eu falo assim, foi um presente para ele, né, a mentoria, tanto é que agora ele terminou a dele e continua vindo comigo. Ele gosta tanto que ele continua vindo. Então, realmente, quando ele falava as coisas para mim, ele vinha com um livro novo, eu não entendia. Eu vejo que meu nível de consciência era muito abaixo do zero. Mas eu falo assim, fazer em casal a mentoria, né, os dois estarem evoluindo junto, faz toda a diferença. E a gente percebe até no meu pai, na minha mãe, como a frequência muda, né? Todo mundo passa a ter uma visão diferente das coisas. Perfeito. E não é por me achar, não. Eu fiz questão de caminhar para o final com esse assunto, porque depois de ouvir ele já falou umas 4 ou 5 vezes para mim. Eu ouvi outros e outros. Aqui tem, eu não preciso nem falar, tem a Manu e o Elton que fizeram, e vários outros fizeram. Não é sobre o Pedro estar fazendo, tá? É sobre investir em você, que não seja comigo, seja com outra pessoa, invista em você. Né? Nós chegamos a um consenso que o ano que vem nós vamos pivotar o que é o GEB, né? Para aqueles que quiserem, obviamente, né? Então a gente vai abrir uma divisão do GEB, obviamente, porque nem todo mundo às vezes está no nível de consciência, não é porque não gosta, não é porque não tem dinheiro, não é isso. É porque não está no nível de consciência para ainda acessar esse conteúdo, tá? Por exemplo, às vezes a gente trocaria o iPhone 13 pelo 15, mas a gente não investiria em comprar 3, 4 livros para melhorar nossa consciência ou fazer uma mentoria, né? Então isso é uma coisa que é intrínseca do brasileiro. O latino-americano, ele prefere investir em coisas, não para ele crescer. Ele cresceu aqui, ele compra 20 iPhone, ele prefere o contato total com aquele produto imediato, né? Então quem fez sabe do que a gente tá falando aqui. Então qual que é a nossa proposta para o ano que vem? Inclusive a gente quer muito que a sua família inteira participe. A gente vai ter o GEB Black a partir de janeiro, e nesse GEB Black você não é obrigado a participar, mas se você quiser participar, você vai receber durante todo o ano uma mentoria que vai ter 3 pilares. Nós vamos trabalhar você e sua família para o seu negócio crescer. Nós vamos trabalhar a sua empresa com as estratégias dela. Às vezes você nunca fez na sua vida um plano de negócios. Não tem como ter sucesso se você não planejou o voo. Se você não tem um mapa de voo, não tem como sua empresa perpetuar no mercado. Nem depois ela ser vendida para outra pessoa, porque ela vai toda sem estrutura para as outras pessoas. Ninguém quer comprar algo desestruturado. E em terceiro lugar, a gente vai trabalhar o externo, toda a parte de comunicação, como você se comunica com o mundo externo. O brand, a marca, as cores, a tipografia, o seu processo de vendas, o seu processo de site, tráfego pago, redes sociais, tudo isso a gente vai trabalhar ao longo de 12 meses com vocês no GEB. Tá? A gente entendeu que agora chegou o momento do GEB ser realmente uma escola de negócios. Tá certo? A gente vai vir aqui, vai ouvir história de empreendedores, mas a gente vai ter a nossa reunião com também o viés educacional, para colocar vocês em outro nível e, como ele falou, na primeira semana, na segunda semana, ele já pagou o investimento. Tá? Um dia vocês descobrirem qual é o investimento, você vai falar, é sério? Quando alguém que faz isso olha para o seu faturamento e fala assim, eu consigo triplicar o seu faturamento, você fala, é impossível, mas é possível. Se você não triplicou, não duplicou ainda, acredite, 90% é por conta da sua mentalidade. Talvez na sua mentalidade tenha algo que não faz sentido para você. E se não faz sentido para você, nada, nem que Jesus apareça com a chaga na mão, vai fazer você acreditar naquilo, né? Então as pessoas que acreditaram, eu honro elas e agradeço, né? O Brunão também faz aqui, a Natália já fez mentoria, o Maicon já fez, o Flavião está fazendo, um monte de gente aqui, o Marcião já fez também, tem muita gente, a Érica, o Morato, o Du vai começar agora no ciclo novo, vai fazer com a gente, falou ontem, Pedrão, quero fazer a mentoria, não aguento mais ouvir as pessoas falando, então estamos juntos, tá? Então a partir de janeiro a gente vai ter esse projeto aí dentro do GEB, obviamente o primeiro ano piloto, porque a gente quer sentir como é que vai ser, tá? Para depois a gente expandir isso para a cidade inteira. Então aqui vai ser um grande laboratório, tenho certeza que vai ser sucesso, tá bom? E eu quero que vocês participem, a Aninha, o Silvião, tá bom? Para ver quanto é verdade essa questão de faturamento, quando que a gente começou a mentoria? Você lembra? Você sabe que eu sou ruim de memória. Acho que foi abril. Abril. A gente está indo para outubro, né? É pouco tempo, né? Ele falou de dobra. Quando eu entrei na mentoria, eu falei, cara, eu preciso faturar 100 mil por mês. Preciso, é esse o número que eu quero. E a gente trabalhando junto, fazendo as coisas juntos. Hoje, em uma única venda dessa ambulância,
eu vendi por 260 mil. Mas em março, fevereiro, talvez se alguém falasse para mim, pô, vamos vender um carro desse, vamos vender um carro de 217 mil para a prefeitura? Cara, meu carro custa 50 conto, como é que eu vou fazer isso? Né? Então você vê como que a mentoria vai destravando para você qual que é o seu limite. Cara, se você acreditar mesmo, não vai ter, entendeu? Então eu nunca comprei um carro para mim nesse valor, mas hoje eu comprei para vender, para investir, para retornar para a empresa. Então assim, eu queria compartilhar isso com vocês, porque é verdade, dá para fazer. Na questão, a gente não está falando de dinheiro, né? A gente está falando de faturamento empresarial, né? Que é diferente, né? A gente não está buscando esse valor para a gente, de uma maneira assim, fútil, né? É o investimento e faturamento em uma única venda. É isso aí, tudo cresce, né? Quando a nossa empresa cresce, as coisas que estão em volta prosperam também, né? A nossa casa, nossos funcionários, né? Eu acho muito legal que eles têm uma cultura muito bacana de eles evoluem e aceleram os funcionários também, né? Então acredite também que quando a sua empresa evolui, ela precisa evoluir, porque senão você não ajuda as pessoas que estão lá dentro. A gente não ajuda ninguém dando cesta básica, gente. A gente ajuda as pessoas destravando a cabeça delas. Elas têm potencial para fazer. Quando você destrava elas, elas vão para o próximo nível. Gente, foi uma honra estar com vocês aqui. Obviamente eu não estou falando isso por conta que a gente tenha terminado falando isso, eu só aproveitei os minutos finais para falar sobre essa nova proposta do GEB em 2024, né? Mas ver uma família unida, ver uma família empreendendo, de pessoas simples que começaram com coisas simples, quebrando paradigmas, por exemplo, de uma mulher liderar uma marcenaria, onde a gente vive num mundo onde as pessoas ficam falando que a mulher não pode fazer. Então a gente está vendo vários itens, onde a gente começa com um carro funerário e depois a gente vai para pedalinho, a gente vai para caiaque, atende grupos de esporte, faz guarita. A gente está vendo que a oportunidade tem, a gente só precisa estar com a mentalidade certa para poder enxergar e absorver, né? Então eu saio desse talk aqui com vocês com muita coisa positiva, e eu queria fazer a pergunta final para vocês. Se vocês tivessem, cada um de vocês, que dar uma dica hoje para os membros do GEB, qual seria? Você queria fazer a pergunta do rapaz lá da GNT. O que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Fiquei arrepiado. Existe uma brincadeirinha do rapaz do setor funerário, aproveitando, né? Ele disse assim: rapaz, o que você gostaria que dissesse lá no momento enquanto você estava para ser sepultado? Meu amigo do lado dissesse assim: olha, ele está se mexendo. Então, basicamente assim, né? Não existe limite para a gente se empreender. Talvez essa troca de figurinha que a gente faz aqui, né? A gente vê muita coisa diferente e é o momento, é a oportunidade que a gente precisa para poder dizer assim: vai ser agora, eu vou investir. Outro dia, conversando aqui com o homem da pipoca, né? O homem da pipoca, e nós conversávamos, né, sobre o assunto do Wi-Fi. Wi-Fi. Quem fala do Wi-Fi hoje, né? Aí a pessoa diz Wi-Fi. Mas não é Wi-Fi. Você quer o Wi-Fi? Não. Mas eu sinto o Wi-Fi. Aí eu brinquei com ele no dia. Eu falei: olha, eu sou uma pessoa religiosa, eu diria para você que o Wi-Fi já existe desde quando Deus criou a Terra. A Bíblia diz assim que Deus usou o Espírito Santo dele para criar tudo. E o Wi-Fi de Deus ninguém viu, não é? Então o Wi-Fi ele já existe. Hoje nós conseguimos enxergar ele. Então a oportunidade, os momentos existem, estão aí disponíveis. Vai de que cada um de nós esteja disposto a enxergá-lo. E como diz o Rafael, né? Enxerga algumas oportunidades, trocamos ideia. Acho que vale a pena, vamos investir? Vamos. Então acho que essa é a receita que todos nós devemos ter. Qual que era a pergunta mesmo? Cadê a viajada? Tá na caixa do lado. Se você tivesse, né? Se você tivesse que deixar uma dica para o pessoal
pessoal do GEB. Tá offline. A primeira dica é prestar atenção na pergunta. Cara, eu acho que quando você pensa, uma dica, né? Quando você pensa que você já tem Deus, já tem família, o resto fica fácil, né? Quando o Fernandão deu a entrevista, o talk aqui, né? Fiquei bastante emocionado porque durante a sua entrevista eu fiquei pensando no privilégio que eu tenho, né? Eu sempre tenho minha família, né? Maravilhosa, mas quando eu conheci a Bruna e tive o privilégio de ter essa família também, eu me sinto hoje muito abençoado, né? E, então, assim, quando você tem isso, você entende quão especial é, o resto é fácil, né? Porque o terceiro passo é você falar o que você quer e acreditar, né? Porque muitas vezes a gente faz oração para Deus lá quietinho, mas quantas vezes a gente olha e fala assim, puxa vida, eu quero isso, eu quero correr atrás disso, eu vou conseguir fazer isso, falar em voz alta mesmo e acreditar, né, no 100%. Então, eu acho que essa é a dica, né? Você valoriza o que você já tem, o terceiro passo é mamão com açúcar. Gostaram? Salva de palmas para esses dois garotos. O segredo é simples, né? O segredo é valorizar o que tem e olhar para o que a gente tem, não ficar chorando as pitangas, e invista. E se eu fosse terminar aqui hoje com as palavras de vocês, eu acho que a gente tem que investir no que é mais importante, e o que é mais importante é você quem vai determinar, né? A frase do Jeff foi escolhida hoje com esse propósito, né? Não é sobre colocar as coisas na agenda, é sobre priorizar as coisas que você coloca na sua agenda. Porque às vezes a gente tem lá na agenda, por exemplo, o GEB, mas às vezes o GEB não é prioridade pra gente. Às vezes a gente coloca lá, passar o final de semana com a família, mas às vezes a família não é prioridade pra gente, né? Então é determinar o que é prioridade para você e agarrar com unhas e dentes e fazer acontecer. Tá bom, gente? Foi uma manhã incrível. A gente continua aí com vocês mais alguns minutos ainda no coffee break. A gente agradece aqui, a família também. Fiquem de pé aí as duas aí. Uma salva de palmas para a família que veio aqui presente. Por favor. Eu queria falar sobre uma semana. Muito obrigado, gente. A gente se encontra na semana que vem, então. E obrigado aos visitantes. Esperamos que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos aí de novo. Se quiserem participar novamente, venham aí conhecer o formato da semana que vem. Detalhe, gente, semana que vem vai ter uma neuropsicopedagoga, ela vai dar uma palestra sobre hiperfoco, uma dica muito bacana, e no final ela vai ofertar para vocês fazerem um teste aí com vocês e com a família de vocês de TDAH. A grande moda hoje tem o TDAH. Você tem realmente? Então você vai poder fazer um teste e validar se você realmente tem TDAH, tá certo? Porque às vezes a gente está falando para os outros aí que tem TDAH e ninguém nunca diagnosticou. É porque você viu um vídeo no YouTube e falou, eu tenho isso aí, eu tenho isso aí. E às vezes você não tem, tá bom? Então a gente agradece a atenção de vocês. Até semana que vem. Valeu, abraço.